Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, em Provérbios, no capítulo 16, o versículo 32. Assim está escrito: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Aqui está mais uma das pérolas que Deus deu a Salomão e ele deixou escrito para o nosso ensino. Um provérbio muito interessante, necessário e, na muitas das vezes, é preciso refletir sobre a nossa condição, nosso estado de ânimo, em várias circunstâncias que enfrentamos, para saber qual tem sido o nosso procedimento, de que maneira nós temos agido. A palavra de Deus, ela tem orientação para todo tipo de ação na nossa vida. Sejam as circunstâncias as mais adversas que nós estivermos atravessando, nós vamos encontrar na palavra de Deus sempre um assunto de algo que no passado já aconteceu ou que foi tirada uma observação e deixado anotado para o nosso ensino, para a nossa orientação. Então nós só não aprendemos com a palavra de Deus se não quisermos, se não tivermos vontade, se formos negligentes, preguiçosos e gostarmos de viver de maneira ociosa. Mas o verdadeiro cristão, ele não tem ociosidade na sua vida. Ele sempre tem a sua vida ocupada. Não é uma vida preocupada, é uma vida ocupada com as coisas que certamente vão lhe fazer bem, vão lhe trazer conselhos, orientações, advertência e direção. Então isso tudo nós conseguimos encontrar na palavra de Deus. A nossa felicidade é que este livro santo e sagrado está acessível, está nas nossas mãos. Mas o importante não é ele estar fora de nós, nas nossas mãos, ao alcance dos nossos olhos, mas estar interiorizado no nosso ser, ou seja, lá no profundo do nosso coração. Lá é o lugar onde a palavra de Deus deve encontrar assentamento e ficar ali. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, quando a palavra de Deus está no nosso coração, ela vai nos orientar, vai nos ajudar a que o nosso coração não seja tão vulnerável e falho, e vamos encontrar ali elementos que a palavra de Deus vai colocar ordem na nossa vida interior. E a partir do momento que a nossa vida interior ser colocada em ordem pelo poder que há na palavra de Deus, a nossa vida exterior vai ser o reflexo da vida interior. O próprio Jesus diz que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira coisas más. Então está em nós avaliar qual é o tipo de coração que é o nosso. O nosso é um coração bom? É um coração mau. O coração do pecador é tido como um coração mau. Por quê? Porque ele está apartado de Deus. Ele está separado de Deus. Quando ele se chega a Deus através de Jesus, Jesus transforma este coração, tira dali as impurezas, tira tudo aquilo que ali ficou gravado por anos e começa a estabelecer ali a palavra de Deus, de maneira paulatina, quer dizer, um pouco de cada vez, porque tudo nós não conseguimos gravar tudo a um só tempo. Então, nós somos lentos, gravamos um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois, e assim vai. E cada dia isto vai se aumentando na nossa vida, e as nossas experiências com Deus, elas vão se fundamentando
vão se fortalecendo e com a palavra de Deus no nosso coração, o nosso coração vai ser direcionado para servir a Deus. Então aí vai haver no nosso coração vai ser transformado de um mau coração para um bom coração na presença de Deus. Dentro deste bom coração vai estar estabelecido ali um bom tesouro e dentro desse tesouro vão existir coisas boas. Então, quando nós abrimos a boca, nós vamos falar daquilo que está cheio no nosso coração. Então, ao ouvir uma pessoa por 3 minutos, 5, 10 minutos, ou o tempo necessário, já dá para identificarmos qual é a natureza daquele coração, daquele tesouro e as coisas que estão dentro do tesouro. Se é um bom tesouro, se é um mau tesouro. Se for um bom tesouro, ele está ligado a um bom coração. E neste bom tesouro tem coisas boas. E ao proferir palavras, vai sair coisas boas. Por outro lado, se lá estiver um mau coração, estará lá também um mau tesouro, e dentro daquele mau tesouro vai existir coisas más. E à medida que a pessoa vai falando, nós vamos observando que está saindo coisas más, que provém do coração. Então, é muito importante a gente observar isto, para servir a Deus. Agora, o provérbio que li hoje, 16 de Provérbios e verso 32 diz: melhor é o longânimo do que o valente. Existem muitas pessoas que são apelidados de valentes, furiosos, bravos, destemperados e por aí vai. São pessoas que não têm nenhum equilíbrio. São elas valentes e tudo quer resolver na hora e quer resolver da maneira que lhe vem na cabeça. Não avalia as consequências que pode ter daquele ato. Então, mas a palavra de Deus diz que melhor é o longânimo do que o valente. O valente quer agir de pronto, de imediato. Ele quer mostrar a sua força, ele quer mostrar as suas habilidades. O longânimo, ele é diferente. É alguém que procura manter, de momento, o silêncio, dar tempo ao tempo, porque neste tempo que se passa, longânimo significa um longo ânimo, quer dizer, um tempo maior para analisar e decidir sobre as coisas. Já o valente não, o valente, ele nem bem escutou, ele já quer resolver. E na maioria das vezes, a decisão dele sai contraditada, sai de maneira errada. Depois, lá na frente, se lhe bater o arrependimento, ele vai se envergonhar da atitude que teve naquele momento de pressão, de dificuldade, de acusação, de apontamento, enfim, é o valente. O valente, ele é bruto. O valente, ele não é longânimo, ele não é manso, ele não é pacífico. O valente, ele age com valentia. E na maioria das vezes, ele quer agir com a força humana. E quando não consegue com a força humana, ele fica transtornado. E da palavra dele, da boca dele, começa a fluir palavras que são indecorosas. São palavras para machucar, ferir, intimidar, provocar. Para que as pessoas, então, dê uma resposta e ele saia por cima. Deus abençoe, irmão José de Oliveira. Deus abençoe, irmã Georgina. Então, é muito importante que nós observemos o que diz a palavra. Melhor é o longânimo. Não está dizendo que melhor é o valente. Melhor é o longânimo do que o valente. O valente não vai muito longe. Todos os valentes pereceram diante daqueles que eram pacíficos, longânimo. Eles se perderam ali. Deus abençoe, pastor Edinaldo Lima. Eles se perderam ali. Porque na valentia, ele não escuta ninguém, ele não vê ninguém, ele não atende a solicitação de ninguém.
O valente, ele é dominado como que por um espírito impetuoso para a violência, porque a valentia está ligado à violência, e todo valente comete violência. Então, estas situações, elas são muito perigosas. Deus abençoe Josivaldo Silva. Então, essas pessoas com valentia, elas não têm muitos amigos. Elas, para chamar a atenção, elas usam da valentia. Mas o que a palavra de Deus diz é totalmente diferente. Quem usa de valentia diante de Deus não é aquele que é priorizado pelo Senhor. O que é priorizado é aquele que é longânimo. Por quê? Porque o próprio Deus é longânimo. Então, se nós estamos praticando a longanimidade, significa que nós aprendemos com Deus, porque Deus é longânimo. E longanimidade na vida do cristão é um fruto do Espírito. Ele precisa ter este fruto na sua vida. Então, quem é longânimo vai abrir mão da valentia. Não vai ser um valente. Não vai ser um valente. O valente causa terror, causa medo. Mas seguindo aqui o provérbio diz o seguinte, primeira parte, melhor é o longânimo do que o valente. Segunda parte, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, seja, quem não tem autocontrole, que também é um outro fruto do espírito, quem não tem um autocontrole, quem não governa, quem não domina o seu espírito, quem não governa o seu espírito, ele está, como que diz assim, sem nenhuma restrição, ele é como quem toma uma cidade. Quer dizer, melhor, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Deus abençoe, irmã Eva Maria, parabéns pelo seu aniversário. Então, observando aqui, o que governa o seu espírito é melhor do que aquele que toma uma cidade. Existem pessoas que conquistam cidades, mas não se governam. Não se controla, não tem o autodomínio, não tem o controle próprio. Mas a palavra de Deus diz que melhor é quem governa o seu espírito ou tem autocontrole do seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Não são as conquistas que vão fazer as pessoas ou torná-las reconhecidas e relevantes diante de Deus e diante da sociedade, mas é quem, na verdade, governa o seu espírito. E quem governa o seu espírito não age de prontidão, não age de improviso, não age pela razão e não age pela emoção. Ele ouve, silencia, vai analisar, se houver necessidade de uma resposta, de alguma atitude, depois, fora da pressão, fora do calor, fora da situação adversa, ele vai dar uma resposta satisfatória, se houver necessidade. Porque na maioria das vezes, o longânimo e o que governa o seu espírito não precisa responder nada. É simplesmente manter o padrão dele e a sua compostura, o seu comportamento, a sua atitude, já vai dizer quem ele é. Será a sua resposta dita sem palavras. Sem palavras. Então, Salomão deixou isso escrito. Isso aqui é uma preciosidade. Nós conhecemos pessoas que são longânimas e conhecemos também pessoas que são valentes. Sai arrebentando tudo e todos que estão na frente dele e não quer nem saber. Já o longânimo não. O longânimo é diferente. Ele é pacífico, ele é mais humano, ele é mais dado ao conselho, ele é mais dado a entender a situação. O valente não, o valente já quer
pegar as coisas pela mão e resolver na hora. Ou resolve de um jeito, ou resolve de outro. E de qualquer forma que ele tentar resolver, ele vai resolver de maneira errada. Mas o longânimo, ele é melhor do que o valente. E o que governa o seu espírito é melhor do que quem toma uma cidade. A pessoa às vezes pode ter grandes conquistas. Olha, eu conquistei isso, conquistei aquilo outro, conquistei aquilo, tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo. É a pessoa que está cheio de bens na vida. Mas ele não governa o seu espírito, então aquilo não tem valor nenhum. Porque tudo aquilo foi conquistado de maneira descontrolada. E muitas das vezes até de maneira desonesta, se posso dizer assim também. Então observa, o que governa o seu espírito é melhor do que quem toma uma cidade. Salomão, escrevendo no livro de Eclesiastes, ele fala sobre este ponto relacionado com a sabedoria. Então diz o seguinte, olha, que melhor é a sabedoria do que a força. Então, melhor é a sabedoria do que a violência, a força. O próprio Deus, através do profeta Zacarias, deixou escrito lá no capítulo, deixa-me recordar aqui, Zacarias, parece que é o capítulo 4 e o versículo 6. Deixa eu confirmar se estou certo. Zacarias 4, 4 e 6. Respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência. Então veja, a própria palavra de Deus é contra empregar a força e a violência. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então diz aqui no capítulo 9 de Eclesiastes, que diz aqui, olha, as palavras do sábio devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Então diz aqui, ó, houve uma pequena cidade em que havia poucos homens e veio contra ela um grande rei e a cercou e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então observa, ele livrou a cidade com a sabedoria. A sabedoria está ligada ao quê? A longanimidade e aquele que governa o seu espírito. E o rei que veio aqui, que veio contra aquela cidade, cercou aquela cidade com tranqueiras, quer dizer, com violência, com força, com pressão, para dominar, para usurpar, para ocupar aquela terra que não era dele e dominar aquele povo que não estava debaixo do domínio dele. Mas aqui havia lá um sábio pobre, que pela sua sabedoria, ele livrou aquela cidade. Não foi com as armas, não foi com a violência, não foi com a força, foi com a sabedoria. E diz aqui, e ninguém se lembrava dele, ele caiu no esquecimento. Fez um bem tão grande para uma cidade, e ninguém mais se lembrou dele. Usufruir do bem, mas nem lembrança daquele pobre sábio que morou naquela época. Então veja como é importante. Quando Jesus foi entrar na cidade de Samaria, que os samaritanos não quiseram deixar Jesus entrar, Jesus tinha lá 2 discípulos, que era Tiago e João. Eles eram chamados filhos do trovão. Olha o nome deles, a característica, filhos do trovão. Então não deixaram Jesus entrar em Samaria. Sabe o que eles falaram? Senhor, queres que peçamos fogo do céu para destruir e consumir esse povo aí? Quer dizer, eles ainda não estavam bem convertidos. Eles queriam destruir o povo de Samaria, porque não deixou Jesus passar por ali. E qual foi a resposta de Jesus? Vocês não sabem de que espírito sois. Jesus corrigiu, não permitiu usar da violência, usar da força. Então está aqui, melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade.
Então, às vezes, nós queremos prevalecer diante das pessoas porque queremos e demonstramos força, demonstramos valentia, demonstramos espírito de grandeza, porque o valente, ele se mostra maior e mais forte do que o outro. Por isso que ele é valente. Porque ele acha que não tem ninguém à altura para enfrentar ele. O valente é a semelhança de Golias. Golias chegou lá para o povo de Israel durante 40 dias, de manhã e de tarde. Não tem um homem aí para me enfrentar, não? Como diz, vocês aí são covardes, não tem ninguém aí de coragem para me enfrentar aí, para a gente guerrear. Quem ganhar vai dominar sobre o povo perdedor. E os exércitos armados de Israel, tudo com medo. Chegou lá o pequenino Davi, não tinha nem aparência, insignificante. Ouviu aquilo lá e disse, o quê? Ele está afrontando o Deus de Israel? O meu Deus? Não. Isso não vai ficar assim. E ele chegou lá e enfrentou aquele Golias. Quando ele chegou lá, com a sua funda e uma pedrinha na mão, e o Golias todo paramentado, com armamento, e ainda com o seu pajem de armas, ele olhou para Davi e ele riu. Ele disse, o quê? Você vem a mim com pedra? Que isso? Davi disse, não, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje darei a tua carne às aves do céu. E Davi foi. O gigante era valente, era bruto, era ousado, era experiente nas guerras. Pensou que ia passar como um trator por cima de Davi. Mas Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não foi arrogante. Davi foi defender a causa de Deus. Ele disse, o nome do Senhor não pode ser profanado por esse ímpio, por esse incircunciso. Ele precisa de uma resposta não minha, mas de Deus. E ele foi em nome do Senhor. Ele girou a funda e soltou a pedra. Esse foi o trabalho de Davi, girar a funda e soltar a pedra. Agora, Deus pegou aquela pedra e direcionou ela bem no centro da testa do gigante, e ele não caiu para trás, ele caiu para frente. Davi correu lá e cortou a cabeça dele. De que adiantou a valentia daquele homem 40 dias, de manhã e de noite, insultando, blasfemando e provocando um exército, um homem provocando um exército, uma nação. Chega lá um menino, mas destemido, usado nas mãos de Deus, porque confiava em Deus, tinha governo sobre seu espírito, era longânimo, soube esperar o momento certo de agir, e então venceu o valente. O valente veio ao chão. Cadê a valentia? Acabou. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Agora eu quero perguntar, você é longânimo ou é valente? Como é que você age quando está numa situação adversa? Qual é a tua reação? A tua reação é a de um longânimo ou é a de um valente? De um bruto, de uma bruta, de alguém que quer dar resposta na hora. Não vou levar desaforo para casa, vou dar a resposta agora, vou dar o que merece. E todas as vezes que você tem agido dessa forma, você tem se envergonhado, você tem tido prejuízos. E melhor é o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Não adianta você conquistar muitas coisas se você não tem autocontrole sobre o seu espírito. Se ele não está controlado, se não há um domínio próprio. É preciso viver isto aqui. Salomão deixou bem registrado este provérbio aqui para que eu e você possamos refletir e pensar. Qual tem sido o meu procedimento? Como é que eu tenho agido diante das pessoas? Com violência
ou com longanimidade? Com domínio próprio ou descontrolado? Qual é a minha ação? Qual tem sido o meu comportamento diante das pessoas? Qual tem sido o teu comportamento diante das pessoas? Elas podem dar bom testemunho de você no momento da adversidade? Ou você abre uma porta e eles vão dar mau testemunho a seu respeito? Qual é o seu comportamento diante destas situações? É muito importante a gente ler o que está em Provérbio, mas mais importante é a gente aplicar isso na nossa vida. Deus abençoe Genivaldo Maciel. Mais importante é aplicar isso na nossa vida. Como é que eu tenho sido? Como é que você tem sido? Como é que as pessoas lhe conhecem? As pessoas lhe conhecem como um valentão? Como uma valentona? Ou como um longânimo? Conhece você como alguém que tem autocontrole? Ou alguém descontrolado, desorientado? Qual é o meu e o teu procedimento? As pessoas estão nos avaliando. E como servo de Jesus, nós não devemos e não podemos, em momento algum, agir desta forma. Nem com valentia, brutalidade, e nem com desequilíbrio, desorientado, cego. Eu não vi nada, eu fiquei cego e eu não vi, e o que veio na boca eu falei, eu nem sei o que foi que eu falei. Pois é, está faltando longanimidade, está faltando autocontrole. 2 dos 9 frutos do Espírito, que nós precisamos dia a dia pedir a Deus que estes frutos do Espírito sejam encontrados na nossa vida. Então aqui estão 2, longanimidade e domínio próprio, ou autocontrole. Então é o que nós precisamos extrair para a nossa vida e nos posicionar diante do Senhor. Se até hoje, eu, você, cada um de nós, temos agido com valentia, chegou a hora de mudar esse quadro. Chegou a hora de pedir graça a Deus e aprender o que é longanimidade, o que é ser longânimo. Se nós temos agido para conquistar tudo o que encontrar pela frente, desorientado, descontrolado, desavisado, está na hora de pedir a Deus que nos dê o autocontrole, para que a gente saiba avaliar as coisas que são necessárias e as que são supérfluas. Porque a gente pode se ocupar com tantas coisas que vão nos trazer problemas, dor de cabeça, dificuldade, preocupação. Não é assim que o Senhor nos quer ver. Ele quer nos ver desfrutando da comunhão com Ele, da paz, da alegria, do contentamento, da longanimidade, do autocontrole, um procedimento digno do nome do Senhor, que as pessoas ao olharem para nós vão confirmar na verdade que Jesus fez diferença na nossa vida e, portanto, nós estamos agindo desta forma porque fomos transformados por Jesus. Você foi transformado por Jesus. Você foi transformada por Jesus. Então não viva da maneira que vivia antigamente. Você agora tem um norte, você agora tem um padrão, você agora tem um exemplo na pessoa de Jesus. Jesus, quando era insultado, não insultava. Quando era ameaçado, ele não ameaçava. Então Jesus deixou para nós lições importantes. Nós precisamos aprender. Melhor é o longânimo do que o valente. E o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, esses 2 pontos principais nós precisamos ter na nossa vida. Ser longânimo e ter autodomínio. Deixar para trás, romper e abrir mão da valentia e de um espírito desorientado, desgovernado e se ligando a tudo aquilo que não convém. Deus nos ajude, que Deus nos dê graça e força, nos dê ânimo e coragem para assumir esse compromisso diante de Deus e da sua palavra que aqui está. Senhor, a partir de hoje, eu não quero mais ser contado com valentia.
com brutalidade, com ignorância. Eu não quero mais ser aquele que tem um espírito desorientado, perturbado, descontrolado. Não, Senhor. Mas eu quero ter na minha vida longanimidade. Eu quero ter na minha vida autocontrole. Senhor, me ajuda, eu preciso. Se nós entrarmos por este caminho, o Senhor vai nos dar uma grande ajuda. E nossa vida vai ser transformada completamente. Que Deus possa nos ajudar. Que Ele nos dê graça, força e vitória para seguir adiante. Que assim seja. Pensa sobre isso. Decida-te hoje de que lado você vai ficar. Do lado da valentia ou do lado da longanimidade? Do lado daquele que tem um espírito desorientado, descontrolado, ou daquele que tem o autocontrole do espírito? Decida hoje e caminhe adiante, desfrutando das bênçãos de Deus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.